Jesus veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhes os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Pai, que não seja eu que venha falar, mas que seja Tu, que o Teu Espírito Santo possa me usar como ferramenta preparada por Ti. Sou vaso de barro, mas usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Coloca as palavras na minha boca, Pai, que eu possa diminuir, que Tu possas crescer, Pai. Que essa noite seja uma noite de porção dobrada de fé e de esperança entre nós, Pai. Que essa noite seja uma noite diferente de todas as outras. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos. Que possamos sair daqui cheios da Tua presença e que possamos transbordar. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo aqui entre nós, oh Espírito Santo de Deus. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma passagem assim bem conhecida, muito conhecida de todos. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Né? Eu sei que essa é uma palavra que é muito ministrada, é uma palavra de cura, e eu creio que nessa noite, essa palavra ela tem endereço, ela tem uma pessoa que quer e necessita ouvir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar sobre fé, a fé que agrada ao Senhor. Eu quero que você olhe aí para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: a fé que agrada ao Senhor. Amém. Imagina, amados, essa mulher sofrendo há 12 anos. Ela não estava sofrendo apenas daquela doença. Ela sofria também de outras doenças. Ela não podia frequentar os lugares. Ela não podia estar entre o meio de todos. Essa enfermidade que ela tinha, era uma enfermidade que ela não podia estar em certos locais. Ela não podia nem sair de casa. A Bíblia não cita o nome dessa mulher. Só a trata como a mulher do fluxo de sangue. Mas essa mulher, ela tinha uma fé. E ela tinha uma fé inabalável. Ela tinha uma fé que ela iria ser curada. E mesmo diante de todas as adversidades que essa mulher passava, ela buscou Jesus. Ela procurou por Jesus. E eu creio que ela ouviu que Jesus ia passar naquele lugar. Porque Jesus, ele estava indo para outro lugar, para outra casa. Ele estava indo visitar a filha de Jairo. Mas ele passou por ali, e no meio daquela multidão, aquela mulher tocou nas vestes do Senhor. E ela cria que somente se ela tocasse naquelas vestes, ela seria curada. E eu te pergunto agora: você tem essa fé?
Você tem essa fé que Jesus pode te curar e te curar de qualquer enfermidade? Essa mulher, eu creio que ela era muito rica, porque a Bíblia fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E eu creio que ela gastou e comprou muitos remédios. E eu creio que essa mulher, ela tinha também um pouco de tristeza, de angústia, de depressão. Ela tinha também aquela enfermidade da alma. E essa enfermidade que muitas vezes nos assola, essa enfermidade que muitas vezes nos quer fazer parar, retroceder, ficar estagnado. E eu creio que essa mulher, em nenhum momento ela pensou em desistir. Ela foi ousada e audaciosa de estar ali no meio daquela multidão. Eu imagino aquela mulher se arrastando, porque eu creio que ela não queria que ninguém a visse. A Bíblia não fala como ela chegou até Jesus, mas fala que ela tocou na orla, nas vestes de Jesus. E para ela fazer isso, ela estava se arrastando. Eu creio, eu imagino isso. Imagina aquela mulher com aquela dor se arrastando. Mas ela, em momento algum, ela pensou em desistir. Eu creio que naquele momento que Jesus chegou ali naquele lugar, ela não titubeou duas vezes, porque ela necessitava e ela acreditava que seria curada naquele dia. E ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu algo diferente no corpo dela. E imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente estagnou o fluxo, imediatamente cessou, imediatamente ela foi curada. Não precisou de palavras, não precisou de oração, não precisou que alguém falasse por ela, não. Precisou ela tomar uma atitude. E eu te pergunto nessa noite, quais são as atitudes que você está tomando? Quais são as atitudes de fé que você está tomando? Aquela mulher, ela fez algo para chamar a atenção de Jesus. Tocou nas vestes dele. E ele sentiu. Porque ele perguntou: alguém me tocou? E os discípulos disseram: ah, mestre, como vamos saber se está cheio de gente aqui? Mas quem tocou nele era diferente. Saiu dele virtude. Eu te pergunto mais uma vez: quantas vezes você tem tocado em Jesus? Quantas vezes você tem chamado por Ele, clamado por Ele? A dona Fussai contou aqui um testemunho. Para ela, para a gente, pode ter sido muito pequeno. Mas ela procurou primeiro a Jesus. E aquele que sabe tudo, que tem o controle de tudo, que não perde o controle de nada, usou aqueles homens. Sabe o que isso quer dizer? Que quando tocamos no Senhor, quando chamamos a atenção do Senhor, que Ele nos ouve. A Bíblia fala que os ouvidos dele estão inclinados para nos ouvir. Sabe o que isso quer dizer? Que os ouvidos dele estão assim, ó, para nos ouvir. Aquela mulher demorou 12 anos para ser curada. E muitas vezes
A gente desiste de tão pouco. A gente se cansa de tão pouco. A gente se prostra de tão pouco. Mas aquela mulher, ela tinha ousadia. Ela foi ousada. Porque a sociedade não queria ela ali. Ela era impura. Ela era impura. Ela não podia estar ali. Mas ela não ouviu o que a sociedade estava dizendo. Ela queria ser curada. Ela queria ser tocada por Jesus. E você quer ser tocada por Ele nessa noite? E você quer receber um toque do Senhor nessa noite? Deus, Ele está aqui. E Ele quer te curar. Aleluia. Amados, essa condição não era apenas uma questão de saúde. Trazia consigo um fardo social e espiritual muito grande. Imagina isso. São 12 anos que ela buscou incansavelmente a cura, gastando tudo que tinha com médicos, mas a situação dela só piorava. A situação dela não melhorava. Ela já não tinha mais nada. Ela já não tinha mais a quem recorrer. Mas ela ouviu falar de Jesus e acreditou que apenas um toque em suas vestes seria suficiente para a sua cura. Ela não precisava de mais nada, ela precisava de um toque. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já sentiu o toque do Senhor? Eu já senti o toque do Senhor. E muitas vezes, eu vou contar só um pedacinho aqui, ó. Muitas vezes, se eu fosse ouvir o que o médico estava dizendo, eu não estava aqui hoje. Porque a sentença era a morte. Vai para casa para esperar a morte, porque não tem mais nada o que fazer. Mas eu também tinha pouca fé. Mas eu também não tinha convicção de que Jesus podia me curar. Eu tinha convicção que Jesus podia usar os médicos para me curar. Até que um dia eu resolvi, depois de teimar, desobedecer, eu resolvi tocar no Senhor. Eu resolvi chamar a atenção dele e dizer: Senhor, me cura. Eu imagino aquela mulher com tudo aquilo que ela estava passando, com toda a dificuldade. Ela também tinha recebido um diagnóstico que não tinha mais jeito. E muitas vezes a gente tenta romper as limitações impostas por homens, por pessoas, e esquece que o nosso Jesus, ele é ilimitado. Nós somos limitados, mas ele é ilimitado. Mas essa mulher, ela tinha uma fé perseverante em meio ao sofrimento. Apesar dos anos de dor constante e das tentativas frustradas de cura, a mulher não desistiu. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Não desista. Não desista dos teus sonhos.
Não desista dos teus ideais. Não desista dos teus projetos. Pode ser que alguém diga para você que não vai dar certo. Pode ser que alguém tenha dito para você que você é louco, que você é louca. Mas o Senhor te diz nessa noite: não desista. Não é hora de desistir. Oh, ele canta rabalhas. Oh, ele canta as nébias. Não é hora de desistir. Não é hora de voltar atrás. Não é hora de olhar para os lados. É hora de você chamar a atenção de Jesus e de: Senhor, eu estou aqui. É hora de você tocar naquele que tudo pode. Eu sou limitada. O pastor é limitado. Mas o Senhor, Ele é ilimitado. Ele é o Deus do impossível. Ele age quando ninguém mais pode agir. Oh, aleluia. E eu creio para a multidão. Ei, não desista, porque está grande demais. Porque está pesado demais. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma ministração bem cedinho, de madrugada. E eu lembro que o pregador dizia assim: lança sobre ele o teu fardo. Lança sobre ele o teu fardo. E eu prestei atenção naquilo e digo assim: muitas vezes a gente lança o fardo para Jesus, mas a gente pega de volta, porque a gente não consegue esperar. Nós somos imediatistas e queremos tudo para ontem, para já. E muitas vezes o Senhor nos diz para esperar um pouquinho. E muitas vezes Ele diz não, e muitas vezes Ele diz sim. E nós não estamos preparados para o não do Senhor. E eu creio que esta mulher, ela tinha tanta convicção, que Deus iria curá-la, que mesmo em meio àquela multidão, ela tocou no Senhor. E em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos desafios persistentes, que parecem não ter solução. E muitas vezes durante o dia, a gente mal consegue resolver um, aí vem outro. E muitas vezes ficamos tão assoberbados, que não conseguimos chamar por Jesus, não conseguimos pedir socorro para o Senhor. Nesses momentos somos chamados a seguir o exemplo desta mulher, que continuamente buscara Jesus com fé, com esperança, com perseverança, com ousadia, com audácia, e não desistir. Porque se você desistir, os teus sonhos vão ficar enterrados. Os teus projetos vão ficar estagnados. Oh, aleluia. Eu quero dizer algo para essa irmã. Amada, eu não te conheço. Mas o Senhor te conhece. E o Senhor está falando para ti nessa noite. Entrega o teu fardo. Entrega o teu cansaço. Entrega as tuas lutas. O Senhor tem visto o teu sofrimento. O Senhor tem visto tudo que tens passado. O Senhor tem visto a tua dor. Vem cá.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Tocando nas vestes de Jesus. Com a determinação que vinha de sua fé, a mulher tocou nas vestes de Jesus. Esse toque não foi movido por superstição, mas por uma confiança genuína no poder de Jesus. Ela cria que não precisava da palavra ou de um gesto grandioso, aleluia, mas apenas um toque. E foi o que aconteceu. Oh, aleluia. No momento em que tocou em suas vestes, sentiu em seu corpo que estava curado. O sangramento cessou na hora. Isso mostra que o poder de Jesus responde à fé autêntica. O poder de Jesus, ele responde conforme a tua fé. Ele não responde diferente. Se você tiver fé muito grande, ele vai te responder com grandiosidade. E se você tiver fé pequena, ele vai te responder da mesma medida. Hoje, muitas pessoas se encontram na multidão, próximas de Jesus, mas sem experimentar uma transformação verdadeira. Isso ocorre porque é necessário um toque de fé, um encontro genuíno, um encontro que transforma. Esse encontro é inevitável. Você quer transformar a sua vida hoje? Você quer ser transformado hoje? Você quer receber esse toque de Jesus? Você quer ter essa confiança genuína? O Senhor está aqui. Eu sinto a presença do Senhor. E eu quero te dizer que naquele momento que aquela mulher tocou as vestes de Jesus, e que ele disse que alguém tinha tocado nele, aquela mulher, mesmo temendo e mesmo tremendo, ela contou toda a verdade para ele. E eu acho que a coisa mais linda disso é que ela enfrentou o medo, ela enfrentou a vergonha para ser curada, para ser transformada por ele. Ela não só recebeu a cura física, mas também a restauração emocional e a espiritual. Assim como Jesus a chamou de filha, ele deseja restaurar a nossa identidade e nos chamar de filhos.
de filhos. E que privilégio. Que privilégio. Sermos chamados de filho, de filha. Aleluia. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Que nós possamos nos aproximar de Jesus com coragem, com fé, crendo no seu poder transformador. Transformador. No poder que Ele faz todos os dias na minha vida e na tua vida. De sermos transformados, lapidados pelo Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus começa a nos lapidar, eu quero dizer para vocês que não é fácil. Dói. Dói. Porque vai tirando tudo que não agrada a Ele. Vai quebrando o nosso eu. E como é difícil quebrar o nosso eu. Eu quero contar outra coisa para vocês. Quem já ouviu falar sobre a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Eu tinha essa síndrome. Eu estava no meio da multidão, andando com Jesus, mas eu não tinha intimidade com Ele. E eu acreditava que eu ia morrer daquele jeito. Mas muitas vezes eu não permitia que o Senhor me lapidasse, porque começava a doer, começava a quebrar o meu eu. E eu já desistia. Até que um dia eu consegui tocar nele diferente. Eu senti algo diferente. E eu comecei a permitir que o Senhor trabalhasse na minha vida. E eu disse a Ele: Senhor, eis-me aqui. Faz conforme o que Tu queres. Começa a trabalhar nesse vaso. E se possível, quebra este vaso. E faz de novo quantas vezes for necessário. E Deus foi quebrando. E conforme Deus foi quebrando, foi doendo, foi apertando. E eu fui dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Porque está doendo. E o Senhor dizia assim para mim: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Quando Ele terminou de quebrar o vaso, eu disse: glória a Deus, estou pronta. Estava não. Ainda tinha que passar pela moenda. E quando o Senhor vai passando, quem já viu assim aquela cana naquela moenda? Quantas vezes é passado, vai saindo caldo e vai apertando. E o Senhor foi passando 1, 2, 3 vezes naquela moeda. E eu dizendo: Senhor, não dou conta mais. Só mais um pouquinho. E quando passou aquilo, eu disse: glória a Deus, aleluia, eu venci. E o Senhor disse: agora vem o fogo. Vou te passar no fogo, na fornalha. E o Senhor foi passando naquele forno, naquela fornalha. E muitas vezes eu pedia por socorro. Muitas vezes eu dizia: Senhor, eu não dou conta. Senhor, me carrega no colo. E o Senhor foi me carregando no colo. E foi dizendo para mim: estou eu te preparando. Estou eu te capacitando. Amados, não é fácil. Não é fácil.
ser preparado pelo Senhor. Não é fácil estar aqui. Não é fácil. Mas eu quero te dizer que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Porque enquanto faço para o Senhor vai fazer por mim. Porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu uso um aparelho na coluna. Esse aparelho chama, não sei eletroneuroestimulador, que estimula o nervo. Disseram que nunca mais eu ia andar. Que nunca mais eu ia poder usar um salto. Esse está baixinho hoje. Mas quando a gente conhece a Jesus, a palavra nunca mais, ela não existe. Quando aquele médico disse para mim que nunca mais eu ia andar, eu disse: doutor, o senhor não conhece o meu médico. Quem conhece sou eu, não. O meu médico está lá. O meu médico chama Jesus. É Ele que dá a última palavra. É Ele que muda diagnóstico de exame, que confunde a medicina. E assim, Ele fez na minha vida. Quando eu permiti que o Senhor trabalhasse, quando eu dei lugar para o Senhor, quando eu esqueci das minhas dores, quando eu esqueci de tudo que eu passava, quando eu ia para o altar, que muitas vezes eu ficava assim, de dor, mas eu ia, até que o Senhor chegou e disse: está pronta, está pronta, está apta. Porque para ser um soldado do Senhor, mesmo ferido, você tem que ir. Quando eu leio essa passagem dessa mulher do fluxo de sangue, eu digo: Jesus, que mulher orgulhosa, que mulher audaciosa. Porque aquela mulher, ela não podia ir para a rua. Porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa que ela tocasse ficava imune. Então ela não podia estar ali. Tirar no meio daquela multidão com tanta gente. Mas queria ser curada. E ela tocou só nas vestes. Ela podia ter gritado. Seria mais fácil. Mas ela se arrastou para chegar até Jesus. E eu te pergunto: o que você tem feito para chegar até Jesus? Você tem tido essa fé inabalável dessa mulher? Porque a palavra de Deus diz: os covardes não entrarão no reino dos céus. Então que a partir de hoje, eu e você possamos ter essa fé inabalável. Se coloque de pé. Mas que você feche os teus olhos, que você curva a cabeça, coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai. Senhor, eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai.
Senhor, que possam ser tocados por Ti. Que eles possam ter fé inabalável. Senhor, que quando vier a dúvida, que eles possam lembrar de Ti. Que eles possam, Senhor, lembrar dessa mulher, essa ousadia, e Te chamar. A Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidas. Diz que Tu dá ordens aos anjos a nosso respeito. Que privilégio, Senhor. Que privilégio. Diz que o guarda de Israel não dorme, não pestaneja, não dormita. 24 horas cuidando de nós. Papai, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes fraquejamos, muitas vezes olhamos para as circunstâncias e nos abatemos. Muitas vezes temos vontade de desistir. Muitas vezes ouvimos vozes que não são tuas. Papai, afina os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos espirituais e nos dá a visão de águia, para que possamos ver muito mais à frente do que estamos vendo agora, neste momento, Senhor. Que possamos ter bom ânimo, que possamos descansar e esperar em Ti, Senhor. Deus. Senhor, este é o primeiro dia da semana, é o domingo. Nós entregamos essa semana a Ti, Senhor. Entregamos os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos projetos em Tuas mãos. Venho a ser de encontro com os Teus. A Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Papai, se os nossos sonhos não são os Teus sonhos, então não necessita que aconteça, porque queremos os vindos de Ti. Abra as comportas dos céus e faz cair uma chuva seródia, chuva fora de tempo, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Visita o lar de cada um. Leva a Tua paz, leva harmonia, leva refrigério, leva descanso, leva renovo, em nome de Jesus. Que haja salvação, que haja libertação, os lares aqui representados, que possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos usa, Senhor, como instrumento Teu, que possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, que possamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Papai, queremos ser diferentes mesmo, queremos ser a Tua imagem mesmo, Senhor. Nos capacita e nos usa conforme a Tua vontade. Deus, eu profetizo sobre a vida de cada um nessa noite a cura da alma, a cura das enfermidades. Eu não sei, Senhor, se tem alguém aqui com alguma enfermidade, mas eu ministro a unção de cura sobre cada um. Tu não mudou, Tu continuou mesmo, operando milagres e prodígios. Por isso, Senhor, opera cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Que essa palavra que foi ministrada possa penetrar nos corações, que possa florescer, frutificar, Pai. Em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Eu agradeço essa